uma live 13 aqui em Cascavel, hoje com a companhia do nosso amigo deputado estadual Arilson Chorato, que é alguém que também é presidente do PT estadual do Paraná, com quem a gente tem o maior respeito, estamos muito contentes com a presença dele. E eu queria, antes de convidá-lo para iniciar a conversa, eu queria falar um pouco das coisas de Cascavel. Enquanto o pessoal vai vindo, vem vindo aqui na live, o pessoal vai entrando no nosso debate. Hoje nós tivemos aqui em Cascavel, Arilson, duas grandes vitórias locais. O prefeito de Cascavel, Leonardo Paranhos, havia pedido uma solicitação para o Instituto de Água e Terra do Paraná para cortar 231 pinheiros do Paraná, pasme, 231 pinheiros do Paraná, para poder readequar uma estrada rural aqui em Cascavel. E nós, obviamente, nos levantamos contra isso, sobre a Comissão do Meio Ambiente, achamos isso um absurdo, uma afronta à questão ambiental. Entramos em contato com o Ministério Público, isso foi no sábado. Ontem estive visitando essa estrada, conhecendo essa estrada, fazendo imagens, fazendo fotos, e hoje tivemos a notícia que o Ministério Público entrou com uma ação para suspensão dessa licença junto ao prefeito. Então, uma grande vitória nossa. Eu já queria parabenizar todos que se mobilizaram em relação a isso. Conselho Municipal de Meio Ambiente, lideranças ambientais, alguns vereadores como eu, lideranças políticas, ou seja, foi fundamental esse tipo de mobilização para essa vitória que nós tivemos. E hoje também tivemos uma nova vitória, essa imensa, que eu queria compartilhar em primeira mão aqui na nossa live, é que Cascavel, ela já há alguns anos, já fazem 3, 4 anos, que Cascavel votou uma lei pela nossa Câmara de Vereadores, instituindo a bilhetagem eletrônica plena, ou seja, Cascavel já há uns 4 anos não aceita moeda nacional no transporte coletivo e também se extinguiu o cobrador. Na época, a ideia dessa lei, das pessoas proponentes dessa lei, era que a tarifa baixasse, o transporte fosse mais humanizado e os cobradores não fossem demitidos. Resultado, os cobradores foram sumariamente demitidos, cerca de 100 deles, a tarifa não baixou e o transporte não melhorou. Então, nós questionando isso, e questionando, inclusive, não só isso, estamos questionando desde sempre a origem dessa lei, que essa lei foi feita pelo Legislativo, nós entramos com uma DIN, a partir do deputado Toshio Lemos e do aval do Partido dos Trabalhadores Estadual. E hoje tivemos a notícia que essa DIN foi aceita no TJ do Paraná, será julgada em julho, e o parecer foi favorável do Ministério Público ao aceite, entendendo que a lei é inconstitucional. Então, hoje a gente termina o dia com duas grandes vitórias via Ministério Público, que prova algumas coisas. Primeiro, que é necessário, vale a pena e é fundamental a mobilização. Segue sendo importante se mobilizar nesses tempos duros de Covid-19, nesses tempos da barbárie do Bolsonaro, nós seguimos tendo, ou seja, segue sendo fundamental se mobilizar. E segundo, né, vamos comemorar, porque em tempos de pandemia, vitórias como essa têm que ser comemoradas. Então eu queria abrir a nossa live com essas notícias e já passar a palavra ao deputado para agradecer a presença dele. Eu sei que ele tem uma agenda muito compromissada, todo mundo está em confinamento, mas confinamento não significa não estar trabalhando, né, Ariel? Você sabe disso melhor que ninguém. A gente está em diversas reuniões e debatendo, as pessoas falando com a gente. Então, eu queria te passar a palavra, primeiro agradecendo a sua presença e que seja uma boa conversa. Nosso teto é de 40 e poucos minutos, mas queremos te explorar bastante como deputado e como presidente estadual do PT. Bem-vindo à nossa live e obrigado pela presença, Wilson. Paulo, eu que agradeço a oportunidade de falar com nossos amigos, amigas aí de Cascavel, nossos companheiros e companheiras. É sempre um prazer poder participar, debater de vários temas importantes, falar do que acontece. Hoje a gente tem uma situação inusitada, diferente para todo mundo, que é o Covid-19, que mexe com a economia, mexe com a saúde, mexe com a nossa rotina de vida, mexe com o ambiente, com o meio político, mexe com o campo social, mexe com tudo, né? E eu queria, Paulo, agradecer e dizer para você que é um prazer poder participar, poder contar o que a gente está fazendo na Assembleia, enquanto partido, enquanto parlamentar, para poder ajudar nesse sentido, e como entender também como é que está a realidade aí no Oeste, né? Cascavel, que é, sem dúvida nenhuma, a principal cidade do Oeste, a gente tem que entender o que está acontecendo, o que está passando, né? Ouvir crítica, ouvir sugestões, você tem bastante, digamos assim, pessoas que conversam na sua rede, que batalham pela gente, e viu, Paulo, uma surpresa para mim, rapaz, assim,
A gente acho que eu estou trabalhando mais agora do que antes. Porque a dedicação home office, o tipo de atividade que a gente exerce, tanto eu quanto você, deixa a gente plugado literalmente, desde a manhã até a noite, né, pelo celular, pelo computador, tudo virtual, tudo, mas exige mais da gente, né? O que você podia fazer num ambiente normal, você agora tem que se dedicar no ambiente virtual, você precisa ter conversas mais profundas, né? O que era pessoalmente, você conversa de forma mais rasa. E quando chega no virtual, você tem que avançar mais para você captar a mensagem, entender a situação, o tipo da notícia, etc. Então, é diferente. Acho que a gente vai aprender muito com esse coronavírus nesse sentido, viu? A nossa vida vai mudar muito. Então, obrigado pela oportunidade e vamos conversar um pouquinho sobre esses temas aí. Queria já agradecer o Magrão, o Valdecir, a Ângela, o Americano, nosso pré-candidato, Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, a Luzia Alves, nossa pré-candidata pelo PT também, a Lília também pré-candidata, Magrão pré-candidato, ou seja, o pessoal participando e o pessoal que participa da política já perguntando e participando da live, pedindo também para irem compartilhando, ou seja, é fundamental que essa live, a nossa voz, chegue aonde for possível, porque mais que nunca, o Newton de Paula, boa noite, mais que nunca é necessário romper o círculo midiático. Isso, como o Alisson falou, eu também estou um pouco nessa atuada, Alisson, eu estou aprendendo. Eu sempre fui uma pessoa muito avesso à live. Quem me conhece sabe que em 7 anos de vereador eu não fiz uma live. Agora eu estou fazendo live a cada 3 dias e estou entendendo que é um instrumento fundamental, né? Eu, quando me elegi vereador há 7 anos atrás, eu lembro que já estava na época das redes sociais e eu comentava que nós temos o privilégio de ter mandato nesse momento histórico, assim que eu falo da tecnologia que permite se comunicar com muita gente, né? E agora, mas cabe a gente também se apropriar desses instrumentos mais tecnológicos e virtuais, coisa que eu estou aprendendo ainda, eu sou aprendiz, tem gente nossa com mandato já faz live desde sempre, né? Eu sou um neófito, mas eu estou aprendendo e tentando lidar com isso, mas estou tentando, eu estou achando que eu estou conseguindo me comunicar melhor, e como você falou, que a gente siga assim, né? Mesmo depois do confinamento. Mas já queria emendar a primeira pergunta que você levantou essa bola sobre o que a gente pode fazer. Eu queria que você falasse um pouco para os companheiros que estão na live, que estão nos assistindo, quais têm sido as iniciativas da bancada do PT, aqui na LEP, junto ao Ratinho, junto ao governo do Estado, e também dos setores mais progressistas, no sentido de estar combatendo o Covid-19, porque nós já estávamos falando sobre isso, né? Nós temos 3 crises sobrepostas. Temos a crise sanitária, o Covid-19, temos a crise econômica, que já existia de 4 anos para trás, ou seja, não é de agora, ela já estava grave e tem se agravado de maneira muito mais vigorosa com o Covid-19, e agora temos uma crise institucional, devido a essa irresponsabilidade, esse criminoso que se encontra hoje no Palácio do Planalto, que é o Jair Bolsonaro. Então, como é que a bancada do PT, na Alep, vem lidando com essa conjuntura, e o que ela vem propondo na perspectiva, em especial, da luta pela proteção, dessa criação dessa rede de proteção social às pessoas que já eram vulneráveis e agora estão mais vulneráveis com a crise econômica e com a crise sanitária em relação ao estado do Paraná. Ô Paulo, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender já é a questão de concepção de mundo e de valorização da vida. Então, nós do Partido dos Trabalhadores, assim como você e muitos que estão aqui hoje, a gente preza primeiro a vida. E se tem alguém que soube cuidar da vida do povo brasileiro, foi o PT. Principalmente nos governos que a gente teve com o presidente Lula, no governo com o presidente Dilma, a gente sempre valorizou o povo, a vida das pessoas. Então, valor à vida. Quando você se pressupõe valor à vida, você já segue as recomendações de cara da Organização Mundial de Saúde, dos órgãos competentes, para cuidar das pessoas, né? Para cuidar do ser humano e cuidar da sua saúde. Cuidando da sua saúde, você também cuida do meio ambiente e por aí vai. Então, assim, a nossa concepção de cuidar das pessoas é o que nos rege primeiro. Então, eu acho que esse é o principal entendimento. Então, o valor nosso é primeiro a vida. Aí existe um discurso hoje falido que tentam passar, vocês são a favor, não são a favor da economia, são a favor de cuidar das pessoas. Primeiro assim, não tem como separar uma coisa da outra. Não existe um debate em que você cuida da vida e abandona a economia ou vice-versa. Não. Primeiro que tem que ser claro para todos nós é o seguinte, a economia é um meio para se melhorar a vida. E não o contrário, a vida é um meio para melhorar a economia. A gente vive ao contrário, vive em função da vida, para cuidar da vida. Então, assim, o primeiro debate
é que tem como muito bem cuidar da vida e cuidar da economia. Ponto. Como que nós do PT pensamos? Olha, nesse momento a gente cuida da nossa saúde, cuida da saúde do povo e faz com que o Estado, o governo federal, estadual e municipal, proporcione subsídios financeiros de tal modo que as pessoas consigam cumprir o isolamento social, o distanciamento social e as práticas de higiene. Vocês usam o álcool em gel, a máscara e outros. Ou seja, é papel do Estado, nesse momento, prestar subsídio às empresas para a manutenção dos empregos e também para as pessoas desassistidas de emprego, aposentado, portador de algum tipo de deficiência, idosa, etc., subsídio financeiro para que as pessoas fiquem em casa e lutem contra a pandemia da forma regrada, da forma indicada pela Organização Mundial de Saúde. Com isso, nós do PT, vendo o despeito que tem feito o presidente Bolsonaro, que é um mau exemplo, Paulo, e depois a gente podia falar disso, como que é importante um gestor se posicionar, dar cara à frente, puxar a rédea nesse momento, tanto o presidente, o governador, como o prefeito. O Bolsonaro, por não ter uma linha, uma liderança, e muito pelo contrário, por incentivar o contrário do que prega a saúde pública, fez com que nós do PT tivéssemos um trabalho em especial, que é promover, através de leis, de requerimentos, indicações legislativas, instrumentos que melhorassem a vida do povo para esse momento da Covid. Nós estamos fazendo com que o Bolsonaro faça o óbvio, que é cuidar do povo, que ele não queria fazer. Um exemplo desse, claro, é o auxílio hoje emergencial de R$600, que a gente até queria que fosse mais, tentamos que fosse R$1.200, mas com muita negociação, o Bolsonaro propôs 200, conseguimos fechar em 600. Aqui no Paraná, o debate também é o mesmo. O governador propôs um auxílio chamado Comida Boa, que ele batizou, de R$50. Ou seja, você não compra nem um botijão de gás para a família, né? É um auxílio vergonhoso. O Paraná tem condições de dar melhor. E nós estamos cobrando. Mas nós não só cobramos ele, a gente faz projetos de lei para ajudar ele. Por exemplo, a gente teve um projeto de lei aprovado e sancionado por ele, que é de minha autoria inicial, depois acabou sendo 54 deputados, mas que proíbe o corte de água, luz e gás das pessoas de baixa renda, pequena, microempresa, né? Agora tivemos um outro que é relacionado à testagem, informação online do resultado do Covid-19, para ajustar a forma organizada e rápida de se atender à emergência do Covid, e também tem outros, proposição de subsídio financeiro a taxa juro zero para pequena e microempresa, né? O PT propôs também cortes de ICMS nos produtos básicos de higiene. Então, assim, tem uma série de proposições que a gente foi fazendo para que melhorasse a vida das pessoas. Então, basta entender, Paulo, que o Bolsonaro não faz a parte dele, nós temos que se desdobrar, temos que fazer a nossa e a dele ainda. Isso também acontece no Paraná. Claro que o Ratinho não é tão displicente quanto o Bolsonaro e tão irresponsável. Mas, infelizmente, a linha política de ambos é muito parecida. A primeira preocupação com grande empresa. A primeira é a preocupação com o capital. E depois com a vida. A nossa é o contrário. É a vida e depois o restante, né? Então, a gente tem trabalhado nessa linha. Dentro disso, tem mais de 40 projetos apresentados pela bancada para ajudar o Covid, que vai desde empréstimo, como eu coloquei para vocês, a subsídios pelos cofres do Estado, desde a da pessoa física, do idoso, do portador de Covid, do Covid-19 e outros, até as empresas. Ou seja, todo tipo de medida legislativa possível a gente está caminhando. E nesse momento, Paulo, a nossa postura de oposição acaba mudando. Nós estamos toda situação hoje, todos os deputados, toda situação de combate ao Covid. E todos, né, contra a expansão desse vírus. Então, o momento agora é de unir forças, mas jamais deixar de lado os valores. E é nesse momento que a gente consegue separar como que é ruim e como foi ruim vitórias eleitorais de pessoas que têm o pensamento neoliberal, que queriam um Estado mais frágil, que queriam um Estado enxuto, um Estado austero, como se falava. Olha só, a mão invisível do mercado, o Deus do mercado, na hora da crise, não apareceu. Não apareceu porque ele não existe, né? Cada um agora do grande capital
do banco, do banqueiro, do especulador, favorecido por esses dois governos, tanto do Bolsonaro quanto do Coutinho, simplesmente abandonaram o barco. Então é nesse sentido que a gente tem que procurar lutar e caminhar aí. E eu sei que a mesma linha que você adota aí, enquanto parlamentar, vereador aí na cidade de Cascavel, eu sei o quanto é difícil, mas tem coisas que a crise proporciona. Um momento das pessoas ouvir mais a gente. É agora. Então acho que a gente tem que fazer esse debate. Você disse duas coisas que eu queria destacar, isso. Primeiro, a gente está tendo o azar, a tragédia, ele está sendo o comandante do nosso barco, responsável com o Bolsonaro. Isso atrapalha muito. Esse negacionismo dele do Covid-19, essa burrice, essa barbárie que ele defende. Basta olhar, por exemplo, e com muita inveja, para a Argentina. O Alberto Fernandes vem fazendo uma gestão magnífica que nós faríamos. Vamos imaginar que fosse diferente a história, que nós tivéssemos um governo responsável na perspectiva do campo progressista. Nós estaremos defendendo as políticas públicas que o Fernandes vem defendendo na Argentina. Ou seja, taxar as grandes fortunas, minimizar o efeito da pandemia para os mais vulneráveis, cobrar de quem tem que cobrar, fortalecer o Estado de maneira carinhosa junto a quem mais necessita de governo. E aqui se faz exatamente o contrário. Aqui nós fazemos políticas voltadas para os grandes e, obviamente, as migalhas, às vezes nem migalhas, a gente permite que cheguem aos mais vulneráveis. E aí nós temos, eu queria que você falasse um pouco disso também, nós temos um problema que talvez o Brasil seja o país que tenha mais isso no mundo, que é a questão das fake news. Até porque nós temos um presidente que organiza as fake news, no já famoso gabinete do ódio, onde ele cria essas fake news no sentido de estar negando a crise. Eu tive acesso a alguns estudos esses dias em que colocam que 82% das fake news hoje nas redes sociais do Brasil, Instagram, Facebook, Twitter, são produzidas pelo povo do Bolsonaro. 82%. Uma delas, inclusive, tivemos um capítulo lamentável na nossa Câmara de Vereadores, onde um vereador ele compartilhou e fortaleceu no plenário, na sua fala em plenário, no grande expediente, aquele fake news absurdo dos caixões vazios em Manaus, que estão enterrando gente, quer dizer, caixão vazio para dos pretensos mortos do Covid-19. Esse vereador, de maneira irresponsável, nesse caso é pena que a gente não pode então atuá-lo, porque, claro, da tribuna você tem imunidade, mas nesse caso é um crime. Esse vereador, ele compartilhou esse debate em nível local aqui em Cascavel e vem colocando nas suas lives. Né? E nós temos um jornalista aqui em Cascavel, que você deve conhecer, chamado Paulo Martins, que é uma pessoa ligada à extrema-direita cascavelense, que hoje está na Tarobá, que de volta e meia ele cita esse fake news como uma coisa verdadeira, ou seja, além da gente ter que lutar para construir políticas públicas na perspectiva de defender quem tem que defender, nós temos que lutar contra as fake news e, obviamente, desmobiliza a sociedade e fica mais difícil o combate à Covid-19. Isso você tem sentido na leve, por exemplo? Como é que os deputados têm debatido essa questão dos fake news? Tem chegado lá também, como tem chegado nas câmaras municipais? Tem chegado, Paulo, e eu sou autor de um projeto de lei que deve ser apreciado já na terça ou quarta-feira dessa semana, que multa quem produz, dissemina, compartilha fake news sobre o coronavírus. A gente tem que entender que a fake news é uma distorção da realidade em qualquer hipótese. Nós estamos falando agora de coronavírus, mas para qualquer tipo de coisa, a fake news é uma distorção da realidade, uma negação do ambiente verdadeiro e uma falsa afirmativa e um modo de contra-atacar quem você está perdendo no seu debate hoje do dia a dia. A verdade é essa. Com base nisso, o que a gente fez para essa questão do fake news? Fiz um projeto de lei, né, que pune, né, com multa, inicialmente, depois tem também a questão de fazer mais de uma vez, tem outros tipos de infrações. Quem dissemina isso? A gente tem que entender que a fake news, Paulo, ela é diretamente responsável pelo aumento de mortes, pelo aumento do espalhamento do vírus, né? Por quê? Porque ela atua no campo de negação da ciência, de negação do tamanho do problema que é o coronavírus, ela diminui o problema, né? Ela
traz o modelo de gripezinha, por isso você vê a fala do Bolsonaro de gripezinha, é tudo a ver com as fake news que eles produzem. O conteúdo, o sentido é o mesmo, né? É de distorcer, de desprezar a realidade. Eles falam dos caixões que você colocou aí. Tem uma também absurda, que é das máscaras que vêm contaminadas da China. Não use a máscara porque ela já vem contaminada da China. Tem uma outra absurda, que o álcool em gel não mata o vírus. Que o álcool em gel é um complô feito para se comprar dos grandes produtores de usina, então não deve comprar álcool em gel. Então, assim, são coisas absurdas que elas fazem com que se desmobilize, que a população não creia que tem que fazer isolamento social, que a população não crê que tem que ter o distanciamento e não precisa ter higiene. Isso faz com que o número de pessoas sejam infectadas em maior grau, que o sistema de saúde entre em colapso de forma mais rápida e, claro, que morram mais pessoas. Por isso a gente tem que combater a fake news. Mas tem muita gente inocente, Paulo, que compartilha fake news e não sabe. Mas tem pessoas do tipo do vereador que você colocou aí, que não é questão de inocência, é de má fé. E são essas os nossos alvos. A gente tem que pegar quem produz, quem dissemina, quem compartilha e tem consciência que está fazendo isso de propósito, ou político, ou propósito ideológico, e vai prejudicar ainda mais a vida das pessoas. Por isso tem que ter uma ação punitiva. Claro que o correto era uma ação de política educacional, para que não se compartilhasse fake news, para que se não faça isso que aumenta o problema. Só que o tempo que nós temos, a gravidade é tão grande, que não permite a gente construir uma política de prevenção. Tem que ter uma política agora de punição, para que você pare com isso e as pessoas caiam na real que o coronavírus é sim um vírus letal, que tem duas características muito fortes, que é o grau de espraiamento, de expansão, e também a taxa de letalidade, que é altíssima. Paulo, de cada 2 pessoas que vai para a UTI, infelizmente, uma sai morta com a Covid-19. De cada quase 1/3 dos que precisam de tratamento hospitalar tem sequelas sobre isso. Então, a gente está falando de uma coisa muito perversa e maligna, né? E o Bolsonaro quer usar esse momento, Paulo, para criar o caos, para promover uma situação que ele não seja o culpado. Né? Claro que não foi ele que inventou o coronavírus. Nem ele, nem o Ratinho, nem o prefeito da cidade aí. Mas sabe, Paulo, numa crise sanitária, numa crise econômica, numa crise social, as gestões públicas, ao atuarem, elas diminuem o efeito da crise, elas neutralizam o efeito da crise ou elas potencializam. O caso do Bolsonaro, ele potencializou. A comparação tua com a Argentina é perfeita. O papel do líder Bolsonaro na crise do coronavírus fez com que a situação piorasse, e muito. O papel do Ratinho no Paraná, eu não posso levar no mesmo nível, mas posso dizer que ele não muda muito o problema. Né? Eu queria saber de você como é que você vê também em Cascavel, como você vê a postura, né, do líder político, do caso o prefeito, na atuação. Você acha que tem medidas que deviam ser tomadas e não foram? Você acha que houve relaxamento? A gente está no momento em que está tendo uma cobrança muito grande para o fim do isolamento social, e a gente ainda no Paraná nem chegou no ápice, que é o ponto alto da curva. O que é a tua opinião sobre isso, meu amigo? Então, Arilson, aqui em Cascavel a gente tem debatido isso muito como vereador, na Câmara de Vereadores, junto à população, junto às lideranças políticas e, claro, junto ao prefeito. Né? Você falou uma coisa que para a gente aqui também serve, ou seja, nesse momento não tem mais oposição-situação. Nesse momento, todo mundo contra o Covid-19. Agora, nós não podemos nos furtar a fazer as críticas na perspectiva do combate ao Covid-19, mas sempre de maneira solidária. Até porque, nesse momento, a gente entende que nós temos que trabalhar de maneira coletiva, inclusive com a gestão, ou a gente age de maneira equivocada. Mas, independente disso, a gente tem aprendido, e você sabe disso, que a batalha ao Covid-19 tem 3 fases muito distintas e complementares. Primeira fase é garantir o isolamento social de caráter horizontal. Essa papagaiada do isolamento vertical é uma bobagem, que nós não podemos cair nisso. Segundo, é você criar uma estrutura hospitalar para poder atender eventuais contaminados, para não sobrecarregar a rede pública já sobrecarregada. E terceiro, a questão de você criar uma rede de proteção social para poder garantir que o isolamento social seja efetivo. Eu vejo que o Paranhos, nosso prefeito, começou bem no primeiro quesito, ou seja, ele começou no isolamento social então de maneira assertiva. Porém, agora ele relaxou completamente, cedeu às pressões
dos empresários de Cascavel, e hoje, com os novos decretos municipais, Cascavel está levando uma vida praticamente normal, com algumas restrições em relação a distanciamento, uso de máscara. Mas houve um relaxamento muito grande. No segundo quesito, Paranhos atuou razoavelmente bem. Agora, no terceiro quesito, que eu acho que hoje é o mais carente em Cascavel, a prefeitura atuou muito pouco ou quase nada. Ou seja, tem pouquíssimas, mas pouquíssimas iniciativas locais para você garantir essa rede de proteção social. E se você não garantir essa rede de proteção social, ou seja, não garantir renda, não garantir segurança, não garantir dignidade para que ele fique em casa, obviamente o isolamento social fica difícil de fazer, fica precarizado. Então, Cascavel hoje está sofrendo uma pressão muito grande de empresários pequenos e médios e grandes empresários para voltar, e o comércio acabou voltando em quase sua plenitude, porque o prefeito não conseguiu avançar nesse terceiro quesito, que é a chamada rede de proteção social. Vou dar um exemplo, né? Nós estamos, já fazem, até está aqui nos assistindo a Daiane Cristina Globes, um abraço à Daiane. A Daiane, ela é servidora pública da CEMED, da Rede Municipal de Educação, e a gente vem debatendo já há algum tempo, há umas 3 semanas, de que o prefeito, ele use a merenda escolar para estar distribuindo em kits para toda a população assistida pela rede pública de educação. Claro, as pessoas mais necessitadas. Não estamos conseguindo isso, não tivemos resposta do prefeito até agora. O prefeito fez uma iniciativa de garantir que cheguem cestas básicas via merenda para as pessoas do Bolsa Família. Agora, em tempos de pandemia, aquelas pessoas que não estavam no Bolsa Família, hoje estariam, né? Então, essas pessoas necessitam de ter acesso à merenda. E, lamentavelmente, isso não foi feito aqui em Cascavel, vamos seguir cobrando. Não existe, por exemplo, nenhuma atitude mais efetiva, mais assertiva em relação aos pequenos empresários. Não existe nenhuma atitude, a não ser a benemerência, a caridade pública, em relação, então, por exemplo, as pessoas que trabalham com reciclável. São pessoas que estão sem renda. Já tinham uma renda muito precarizada, agora menos renda ainda. Então, as nossas críticas, de maneira solidária, mas as nossas críticas, nós não podemos nos furtar a fazer ao prefeito Paranhos nessa perspectiva. Primeiro, relaxou de maneira irresponsável, na minha opinião. Até esses dias eu coloquei no Facebook que nós estamos brincando de roleta russa em Cascavel, porque não é porque a nossa rede de saúde não está sobrecarregada que não irá ficar. Né? É como você disse, a curva nem começou no Paraná. Não. Basta olhar para Manaus, para São Paulo, Rio de Janeiro, não há nada que festejar. Temos que seguir cauteloso. E o prefeito, de maneira, eu acho que responsável, a palavra é essa, ele cedeu às pressões dos grandes coronéis de Cascavel e dos empresários. Então, eu entendo que esse é o grande problema hoje em Cascavel, além de você não ter uma rede de proteção social muito clara, muito elaborada pela prefeitura. Eu vejo isso como os grandes problemas e nós podemos pagar muito caro por isso. Oxalá não paguemos. Pode ser que não. Mas é aquilo que eu falei, nós estamos brincando de roleta russa em Cascavel e creio que isso é em muitas cidades, né, Wilson? Com certeza. Ô, Paulo, você coloca 2 coisas muito importantes aí, né? A primeira é que a postura de um líder político, de um prefeito, de um governador, de um presidente da República, a primeira é suportar a pressão. Né? Essa, em qualquer situação. Hoje a gente está falando de Covid, mas existem outras situações políticas. Né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa valorizar a vida. Mas não adianta você falar que é cristão e falar que valoriza a vida e que defende a família e numa atitude dessa colocar a vida em segundo plano, em jogo. Né? Quando você fala que defende a vida, que você é temente a Deus, que você valoriza o ser humano, você tem que fazer isso na prática. Ou na prática agora é fazer uma rede de proteção social. Para quem está ouvindo a gente aqui e não entende o que é rede de proteção social, é um colchão feito pelo governo financeiro para que as pessoas tenham subsistência, desde a alimentação até o medicamento, no mínimo, para suportar determinado período. No caso aqui, uma crise que pode ter aí mais 90 dias ainda. Então, te criar uma proteção social, para além do cadastro do Bolsa Família, porque esse cadastro é vencido, porque a crise econômica já está com 40, 60 dias, tem muito mais gente necessitando do que tinha, tem muito mais gente desempregada do que tinha. Então, o prefeito, nesse momento aqui, teria que pensar em construir uma proteção social, tirar dinheiro da propaganda, da publicidade, tirar dinheiro de obras de asfalto,
tirar dinheiro de outros setores e investir nessa proteção social, que ela é sim a base do Covid, de combate ao Covid. Por quê, Paulo? Porque a principal ferramenta depois, junto com o isolamento, distanciamento e higiene, é ter imunidade. Imunidade, o aumento da imunidade do ser humano é através da alimentação e da hidratação e da defesa das doenças, ou seja, os remédios. Então, assim, a gente tem que ter isso controlado. Então, se você não fizer as duas coisas, alinhar esse perfil, você não consegue. Eu vi ontem uma cena deplorável, o Bolsonaro indo no STF, junto com empresários pedindo, né, o relaxamento do isolamento. E eu estava num programa de Curitiba, do jornal Cidade, e tem o candidato a governador do Bolsonaro aqui no Paraná, o Gebuk. Ele é um dos debatedores junto comigo, me perguntou se eu admirava o que aconteceu, se eu achava que era positivo. Eu disse, olha, a primeira coisa que tem uma coisa positiva nisso. O Bolsonaro tentar conversar com as instituições, porque antes ele nem conversava. Mas a coisa negativa é tentar pressionar, tentar levar outros e pressionar para que se mude uma coisa que defende a vida. Então, em Cascavel não é diferente. Não adianta, viu, Paulo, ter um discurso de uma coisa e ter uma prática de outra. Para quem é praticante do que diz, do que manda as leis sagradas, como uns falam, né, você faz e fala a mesma coisa. Você não pode ser contraditório. Então, na verdade, quando a gente pensa em proteção do ser humano, o primeiro remédio é a proteção social. Primeira coisa é deixar que os excluídos, desassistidos, os que foram tirados pelos grandes afortunados de ter uma vida normal, que são as pessoas mais pobres, que estão nas periferias, pessoas que estão desempregadas, que estão com alguma enfermidade muito grande, tenham sim direito a comer, a beber, a ter a luz, a ter água e as condições sanitárias. E segundo, ter um líder político que a defenda. Defenda porque nessa hora aparece os que querem, ainda na crise, ganhar mais dinheiro, preocupado com o bolso e não, de verdade, com o ser humano. Então, temos que equilibrar essas duas coisas. Eu tenho certeza que no momento certo, a gente vai ter eleições esse ano, talvez não seja em outubro, seja mais para frente por conta da crise sanitária, mas vai ter um processo de discussão de Cascavel mais a fundo, que vocês vão apresentar projetos, planos de governo, etc. Eu tenho certeza que o teu, que vai ser nosso pré-candidato a prefeito, vai ter a vida em primeiro lugar, de fato. Porque no teu olhar, nas tuas palavras e nas tuas atitudes, eu vejo o mesmo sentido de ação. Então, eu acho que esse é o nosso caminho de discutir a cidade de Cascavel. Uma cidade que seja inclusiva, uma cidade que, de fato, se preocupe com o menos favorecido. E eu queria, então, agradecer a presença dos companheiros da live, a Isa Souza Cardim. A Isabel é uma companheira nossa do MST, é uma grande companheira aguerrida, um grande abraço. Abraço ao Rivaldo Santos, nosso pré-candidato também, a vereador, motorista, que vem numa luta dura junto ao sindicato, são as empresas locais aqui de Cascavel. E eu queria já emendar esse debate com a Wilson também, que você falou das eleições municipais. Claro que agora isso é um debate para frente, está todo mundo hoje preocupado com o Covid e tem que realmente foco nosso de toda a luta de todo democrata. Democrata na perspectiva de quem crê na democracia brasileira, a luta agora é com o Covid-19. Agora, o panorama a longo prazo, porque essa crise vai passar. Essa crise vai passar, vai ter o seu pico. Obviamente, nós vamos sofrer muito mais do que deveríamos devido a esse governo irresponsável que nós temos. O Brasil vai ser afetado de maneira tenebrosa. Agora, o Nelson acabou de compartilhar aqui na live, só hoje parece que 251 mortes, quer dizer, 751 mortes só hoje, ou seja, nós batemos um novo recorde e a tendência agora, lamentavelmente, é esse número subir cada vez mais, ou seja, o Brasil caminha para ser o novo epicentro do mundo de Covid-19. Hoje nós perdemos para alguns países da Europa, mas a tendência é o Brasil ser o novo epicentro, né? Ou primeiro ou segundo, Paulo. Sem te cortar, é o primeiro ou segundo, ou vai ficar atrás dos Estados Unidos ou na frente dos Estados Unidos. Infelizmente. Exatamente, infelizmente. É um título trágico, a gente está caminhando para isso. E a médio prazo, uma hora, obviamente, teremos eleições municipais, ou em dezembro, ou ano que vem, mas teremos. E aí, o grande debate que nós temos hoje
pensando para o futuro, é como é que serão essas gestões. Porque você pegará municípios com uma queda brusca de arrecadação, né, municípios precarizados economicamente, a crise econômica não vai melhorar não só porque o Covid é algo que afeta a nossa produtividade, a produção brasileira e todo o ciclo econômico. Não vai melhorar porque nós não temos nenhuma resposta em nível federal, ou seja, todas as respostas que o Paulo Guedes e Bolsonaro dão vão no sentido contrário. A gente tem aprendido historicamente que a única maneira de sair de crises como essa, e, inclusive na Europa, na Alemanha, estão comparando a crise, a recessão da pós-Segunda Guerra Mundial, né, tal nível, né, da recessão, não da recessão, mas da crise econômica alemã, que é uma crise econômica que nós vamos ter no Brasil também, é você fortalecer o Estado. A gente aprendeu isso com o New Deal nos Estados Unidos, social-democracia na Europa, welfare state, Estado de bem-estar social, ou seja, o nome que a gente quiser dar. Mas é um Estado fortalecido, com políticas públicas fortalecidas. E o Bolsonaro vai na contramão de tudo isso. Ele aposta num ultraliberalismo, como a Alisson já explicou, essa mão invisível que simplesmente não existe, por isso inclusive é invisível, né? Que não existe essa mão do mercado. Ele aposta todas as suas fichas nisso. Então, claro que a crise brasileira vai se agravar. Não porque ela deve se agravar necessariamente, não, porque nós temos um governo inapto, irresponsável, que vai agravar a crise. E aí nós vamos ter um papel muito difícil e muito duro dos próximos gestores municipais, porque eles vão pegar essa terra arrasada. Aí eu queria passar a bola para o Arilson, como é que ele vê esse período pós-pandemia, e são gestores municipais que vão ter que ter muita clareza da perspectiva do Estado e do papel, então, do papel das prefeituras municipais no sentido de fortalecer as políticas públicas. Ou a gente faz isso, ou eu não vejo nenhuma saída possível. Como é que o Arilson vê esse período pós-pandemia nessa perspectiva, que eu não estou sendo pessimista, eu acho que é o sinais que o Bolsonaro está dando, né, de uma terra arrasada a partir de uma falta absoluta de projeto do governo federal para enfrentar essa crise econômica. Sabe, Paulo, primeiro que a gente tem que fazer uma contextualização rápida sobre isso. Primeiro é entender que o Estado brasileiro já vinha com perspectivas ruins econômicas. Que antes de existir o coronavírus, a nossa economia não tinha dado sinais de melhora por causa do método adotado. Então, a mão invisível do mercado já não funcionava antes do coronavírus. Os planos liberais, ou melhor dizer, nem é o liberal, viu, Paulo? É ultraliberal, adotado pelo Bolsonaro, com base no desenho do Trump, não fizeram a economia brasileira reanimar. Ou seja, nós não viemos para o Covid com uma reserva econômica boa. A única reserva financeira que tem é deixada pelos governos do PT, que é a nossa reserva internacional, de trilhões de dólares aí, mas deixada pela gente. Ou seja, ele já não chega bem. Aí tem a crise do Covid, que se tem uma coisa positiva, que esse é o nome que a gente pode usar, eu até peço desculpa ao telespectador nosso, que eu acho que numa pandemia dessa não tem nada de positivo, vai ter muita morte, muito sofrimento, muita comoção, muita coisa ruim, mas tem uma coisa positiva. É o sentimento da importância do Estado, das políticas públicas, do papel da prefeitura, do governo estadual e do governo federal. Todo aquele discurso que o Estado mínimo, o Estado austero, que o equilíbrio fiscal, que se investe menos em educação e saúde, porque as pessoas também têm que fazer sua parte, que você não pode dar o peixe, você tem que ensinar a pescar, e todas as outras baboseiras já usadas aí por esse povo. Esse povo é o Bolsonaro, esse povo tem nome, é o Bolsonaro e o Ratinho aqui no estado, né, do Paraná. Esse discurso ruiu. Esse discurso não é aceito. Todo mundo hoje quer saber o que a gente vai fazer para salvar a vida do próximo, como você colocou, né? Como que eu vou melhorar? Como é que se eu vou ter atendimento hospitalar, se eu vou ter o medicamento, se eu vou ter ajuda, né? Esse ambiente de fraternidade e solidariedade você só encontra em governos fortalecidos, com o papel da democracia e principalmente com a concepção de Estado. Então, o que eu vejo pós-crise? Um Estado, sim, arrasado economicamente, um Estado muito triste, entristecido com as populações com pensamentos ruins por conta de tudo originário, mas as pessoas entendendo que é importante você ter gestores políticos que pensem no próximo e que pensem em gastar, sim,
em saúde, educação e proteção social e assistência social. Ou seja, aquele discursinho ruiu, não aguentou uma gripezinha, digamos assim, que é o que o Bolsonaro coloca. Por que que não aguentou? Porque era um discurso frágil, era uma máscara. E a máscara, Paulo, nesse momento, se a máscara cair, você morre. A máscara é condição para sobreviver nessa pandemia. Então a máscara está caindo desse povo e eles estão morrendo nos seus discursos. Então que agora, o que a gente vai ter que concentrar para buscar depois é o estabelecimento da sanidade pública, digamos assim, o restabelecimento das condições sanitárias. Depois, o restabelecimento econômico, a questão dos empregos. E entender que o modelo de emprego, o modelo de relação trabalhista, o modelo de tudo isso vai mudar também. A gente vai ter uma nova sociedade, baseada numa sociedade que tenha menos contato físico. Por exemplo, Paulo, se tiver a eleição, onde as pessoas vão discutir isso, que quando se discute esse tipo de coisa, é na eleição. Por isso que eu resolvi até falar de eleição, porque ela está próxima, mas é nela que você discute esse tipo de contexto que a gente está colocando aqui. Se tiver eleição, na minha avaliação, que não vai ser mais em outubro, vai ser em dezembro, final de novembro, começo de dezembro, ou talvez no comecinho do ano que vem, ela não vai ser a eleição que você conhece, de comício, de reuniões, de caminhadas e outras, porque a gente vai estar convivendo ainda com o maldito do Covid-19 no meio da gente. Vai estar, vamos chegar no ápice, mas ele vai estar caindo, mas ele vai estar no meio de nós. Ele vai estar como se fosse há um mês atrás, mas vai estar. Então a gente vai mudar e as nossas relações vão mudar também. Então a gente vai ter uma situação econômica muito difícil. E às vezes, como é o caso que a gente vem colocando, impulsionadas pela falta de governantes, pela falta de líderes que tenham força e firmeza de contrapor a ganância capitalista, etc. Então a gente vai ter assim, uma diferença muito grande. Mas eu acho que o papel do Estado, o papel solidário, o papel fraternal vai sair como protagonista na cabeça das pessoas que vão às urnas quando for necessário isso. Porque uma coisa que a gente tem visto, eu concordo plenamente com você, Alisson, mas a gente tem visto é que essas iniciativas de Bolsonaro, inclusive aqui em Cascavel, né, no geral se penaliza os assalariados, os pobres, e não se penaliza os grandes. Essa saída tem que ser invertida, necessariamente para a sobrevivência do Estado pós-pandemia. Hoje eu estava dando uma olhada na ordem do dia, teremos votação, sessão segunda-feira. O Executivo mandou um projeto de lei que me incomodou muito. Entrei em contato com a MIC, que é a Associação de Microempresários de Cascavel, entrei em contato com a OAB já emitiu um parecer para a retirada desse projeto. É um projeto onde ele legaliza o calote para 2 anos de fornecedores entre 10 e 60 mil reais. Então, ou seja, ele vai, o prefeito Paranhos, ele está tentando mandar um projeto de lei, ele mandou para que para que a gente aprove, eu vou votar contra, obviamente, vou lutar para ser derrotado, onde, com a justificativa da pandemia, ele aplica um calote entre os devedores, quer dizer, entre os credores do município, de 10 a 60 mil reais, ou seja, os menores. Por que o prefeito não faz um projeto de lei atacando os grandes e não os pequenos? A gente vê isso no governo Ratinho, quando o Ratinho fala em penalizar servidor. A gente vê isso no Bolsonaro, quando fala em penalizar servidor. Ou seja, ninguém pensa, nesse momento, em estar penalizando e questionando os grandes rendimentos dos grandes bancos, grandes empresários, mas sempre nos pequenos, né? Para você ter uma ideia, isso aqui em Cascavel, nós temos uma lista que eu pedi agora para o prefeito, eu protocolei um ofício, ele não respondeu, vou protocolar requerimento, do nome dos maiores devedores do município, que tem que se cobrar dessas pessoas. Os 100 maiores devedores de Cascavel remontam aproximadamente 500 milhões de reais. É metade do nosso orçamento anual. Claro que eu não tenho a ingenuidade de cobrar tudo isso, mas que se cobre 10, 15, 20% judicialmente, se consiga minimamente. E se não conseguir, as pessoas têm que saber os que devem, porque os pequenos, eles minimamente pagam, agora os grandes não. Então a gente tem que recolocar esse debate, ou seja, o Estado ele tem que ser fortalecido, mas tem que saber de quem tirar. E tem que tirar desse 1% da população brasileira que detém quase 50% da nossa riqueza. E eu queria te passar a palavra e te fazer uma proposta, como presidente do PT. Eu tive uma experiência muito interessante esses dias, entrei no site do Partido dos Trabalhadores, procurando iniciativas de vereadores
na perspectiva de combate à Covid-19. Encontrei alguns vereadores em nível nacional do PT que têm projetos muito legais. Entrei em contato com uma vereadora de Fortaleza, a Larissa Fontana, e conversei com ela. Ela me mandou algumas iniciativas muito interessantes que ela fez em Fortaleza, como vereadora, né, indicações, requerimentos, alguns projetos de lei. E da gente aqui no Paraná, não sei se vocês estão pensando isso, aí eu falo como vereador e como integrante do PT, que tem mandato como vereador, de elaborar um curto prazo, né, até que essa pandemia, inclusive, vai demorar para passar, e nós temos que pensar pós-pandemia também, um grupo de dados compartilhado dos vereadores do PT, que eu sei que deve ter muito vereador fazendo muita coisa bacana, muito projeto interessante, aguerrido em vários municípios, para a gente compartilhar entre nós, fazer uma ampla rede, para que a gente possa atuar de maneira mais coletiva, que é exatamente a marca do Partido dos Trabalhadores, essa luta pelo coletivo, de maneira mais coletiva no combate à Covid-19, na perspectiva do mandato de vereador, que não é de deputado, né, deputado federal. Você tem os limites, né? Fica como sugestão para o meu presidente Arilson, aproveitando que nós estamos nessa live aqui. Eu agradeço a sugestão, acho boa. A gente está participando de uma, a gente formou um fórum de deputados estaduais pelo Brasil do PT, nós somos em 84, e estamos centralizando todos os projetos. A gente tem mais de 300 projetos apresentados contra o Covid, não, né? Levando em conta a situação do Covid, combate ao Covid, para poder compartilhar. Eu vou levar essa sugestão, vou acatar, claro, e é muito boa com a questão de vereadores. Mas sabe, Paulo, em duas coisas que a gente vem colocando aqui, você coloca uma coisa muito importante nessa cobrança. O Estado também, a gente está fazendo um movimento nesse sentido. Existe uma regra do matemático chamado Pareto. Ela é a regra de Pareto, que chama. Ela foi feita na Itália, que ele descobriu que 10% dos italianos concentravam na época 80% das terras agricultáveis. Então ficou Pareto, regra de Pareto. Que é essa regra que você faz aí para mensurar que 50% da dívida está na mão de X pessoas aí. Poucas pessoas devem ter metade da dívida que a prefeitura tem. Então, assim, o que a gente tem que fazer nesse momento? Quando você tem uma crise econômica, eu sou da área financeira, né, sou formado em administração, trabalho com economia, o que a gente faz? Quando tem uma crise econômica, a gente procura fortalecer o pequeno. Eu, por exemplo, agora não compro no mercado grande. Eu compro no mercadinho da vila, porque é o primeiro a quebrar, é o primeiro a mandar a pessoa embora, é o primeiro a ter dificuldade, é o primeiro a não pagar o fornecedor. O grande, por si só, ele tem outros meios. Então agora a gente tem que cuidar do pequeno, porque ele é o mais frágil. Assim como a gente cuida do idoso no coronavírus, que é a classe, digamos assim, mais vulnerável, se pegar o vírus, tem mais proteção a morrer, não é que não morre outras idades. Isso também é fake news, estamos combatendo naquela lei lá. Morre todo mundo, do 0 ano aos 100 anos, morre qualquer um, né? Claro que os que têm mais de 60 anos têm mais propensão. Então a gente tem que priorizar essas pessoas agora, como priorizar o pequeno. Na verdade, você tem que fazer o inverso dessa política proposta pelo Paranhos aí, projeto de lei. Você tem que isentar o pequeno dos pagamentos. Eu estou protocolizando na terça-feira agora, a gente está fazendo, teve uma mudança na LRF, feita pelo STF, na questão de propositura. Isso serve para você também como vereador. O vereador era impedido de fazer leis, de propor projetos de leis que mexessem com a questão tributária, por exemplo, diminuísse a arrecadação, aumentasse a arrecadação. Houve uma alteração feita pelo STF que permite, em alguns casos de calamidade, como Cascavel está em calamidade, que eu vi a votação na Assembleia, que você, do Legislativo, possa propor. Ponto. Eu estou propondo agora, na segunda, vou pegar a assinatura dos nossos companheiros do PT, do Campo Progressista, que as micro e pequenas empresas tenham, nesse momento, de março do ano passado para cá, de março desse ano para frente, postergado em 12 meses o pagamento do ICMS. Ou seja, que ela não pague agora, de uma maneira de sobreviver na crise e ficar após crise, que é o que a gente discutiu agora há pouco, tentando sobreviver para poder pagar lá na frente. Isso é uma medida legal. Eu estava com problema de vício de inconstitucionalidade, o advogado meu falava, eu não sou advogado, mas o termo técnico é esse, vício de origem, inconstitucional, etc., você não pode propor, mas hoje a gente chegou à conclusão que é possível por causa da mudança do STF. Ou seja, nós aqui vamos tentar o contrário, fazer com que esses pequenos fiquem sem pagar e que o Estado, agora, nesse momento, se tiver contrato com um grande fornecedor e ele for devedor para o Estado,
que se desconte o valor da dívida, que não pague o cara. Então é essa a medida. Então eu acho que a gente tem que partir por aí. E nesse momento, a gente tem que seguir um grande economista chamado Keynes, que falava que é hora do Estado promover a economia, ou seja, ele faz investimento público, o investimento público girar. Ou seja, ele aumenta o investimento, faz obras, faz aquecimento da economia, para as pessoas ganharem dinheiro e ir no mercadinho e comprar. Então, nessa hora, você tem que, preferencialmente, valorizar o seu mercado local. Com base nisso, a gente também está prevendo que os produtos comprados pelo governo do Paraná sejam comprados de produtores micro, pequenos e empresários individuais paranaenses. Por isso a gente vai estar discutindo essa questão também. Então, Paulo, acho que serve para você fazer esse debate aí em Cascavel, você fazer um debate com os micro e pequenas empresas e empresas individuais, para que elas agora, por conta do estado de calamidade já decretado pela Prefeitura e homologado pela Assembleia, que você possa mexer e propor projetos nesse sentido, né, de eles serem preferenciais e, no caso de devedores que tenham contrato junto à Prefeitura, elas não sejam pagas e sejam descontados da dívida. Acho que é uma coisa bacana de você pensar aí. Eu acho que você está, é isso mesmo, ou seja, então lembrou bem do Keynes, do keynesianismo. Essa foi a grande saída das grandes crises que nós tivemos, inclusive para salvar o próprio capital. Estamos falando disso, não estamos nem de socialismo, salvar o próprio capital, né? Então, além de ser Robin Hood, né, pegar dos ricos para dar para os pobres, tem que você não pegar dos que não são pobres, né, dos que não são remediados, para que eles sigam sendo remediados. Nós já estamos chegando no nosso limite da live, queria agradecer a todos que participaram. Eu combinei 40 minutos com o Arilson, o papo está tão bom que já estamos em 50 minutos. Pois é. Então, eu sei dos compromissos do Arilson como deputado, como presidente do PT, então eu queria agradecer muito a generosidade que ele teve, esse espaço que ele achou na agenda dele para conversar com a gente, e assim a gente compartilhar um pouco esse debate junto com todos que estão aqui na nossa live e compartilharam e também participar desse debate. Então vou passar para o Arilson fazer sua saudação de despedida, depois a gente encerra mais essa live 13. Arilson, está com a palavra. Eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer a todos que passaram aqui, estou vendo o pessoal aqui, ó, o Pablo, que é lá de Orizona, o Niltinho, que é de Mandaguari, tá aqui o Everton, que é nosso vereador e pré-candidato a prefeito em Alto Paraná, tá aqui o Beto de Paraíso do Norte, a Valentina de Jacarezinho, né? Mais o pessoal de Cascavel, viu nossa presidente do PT aí, a Gladys, viu o Americano, vi a Lília, vi tantas pessoas, o Magrão, vi tanta gente aí, ó, desculpa as perguntas que eu não respondi. Eu agora, depois de jantar, vou catar o celular ali e responder na tua live aí, as que for de minha competência, as outras eu tenho certeza que o Paulo vai interagir, mas eu quero dizer uma coisa para você, Paulo. Você tocou num ponto na última fala sua, sim, que é importante a gente tratar rapidamente, em um minuto, essa relação capitalismo-socialismo. Esse debate vai voltar. E ele vem de uma forma mentirosa para a gente. Eles nos taxam de socialistas, né, de coisas ruins, que na verdade agora, quem está praticando as coisas socialistas é os que estão salvando as vidas. E é importante as pessoas entender isso. Então, não é para entrar no meio de ser capitalista ou socialista, não é esse o debate. O debate, quem se preocupa com a vida agora, quem valoriza o pequeno empresário, quem quer lutar para repartir o pão para que o outro passe, para que o outro beba, coma, esse é o espírito socialista. Então, é muito importante dizer isso. Então, o que eles tendem a usar como fake, usar para distorcer a realidade, pós-eleição, é voltar a esse velho debate. Eu tenho certeza que você vai ser atacado aí, né, na época das eleições, e vão falar assim, ele é socialista. Mas é importante a gente frisar que esse debate não é o que importa para o momento, mas que quem tem esse espírito como eu, como você, como o Papa Francisco, que essa semana fez uma fala bem nesse sentido, o Papa Francisco colocou muito claro o que é para ser feito nesse momento, né? Disse quem são os exemplos a ser seguido, colocou de forma bem efetiva a preocupação dele com os pobres, com quem está passando fome, com os mais desassistidos, e a importância de fazer ação em que tire, sim, do mais grande e passe para o mais pequeno na forma de distribuição de renda. Então, a gente tem que olhar essas práticas. Paulo, do mais, eu quero agradecer a oportunidade, desejar boa sorte para todos e todas aí na cidade de Cascavel, que a gente vai vencer essa fase. Isso é uma crise tem tempo, não vai durar para sempre, mas a fraternidade e a solidariedade em primeiro lugar agora, e depois
na hora que for para debater a cidade, para debater o projeto de Cascavel, eu quero saber que você conte comigo como deputado estadual, com o nosso mandato, conte como presidente do PT. A cidade de Cascavel será prioridade do partido nas eleições. Eu tenho esse compromisso com você, com a cidade de Cascavel, porque eu sei que Cascavel precisa de uma experiência, de pessoas que olhem nos olhos um dos outros, que toquem a mão um do outro e que as pessoas se sintam representadas. A principal característica, a principal felicidade de um eleitor, de um munícipe feliz, ela saber que tipo de ação que o seu líder vai ter no momento, porque ela se espera nele e fala assim, poxa, ele pensa como eu. Tenho certeza, Paulo, que todos que te conhecem aí sabem que o Paulo que está preocupado com o povo mais pobre, o Paulo que está preocupado com o morador de rua, o Paulo que defende a reforma agrária, o Paulo que defende os excluídos e é contra as injustiças sociais, eles querem sim um Paulo desse governando a cidade de Cascavel. Então, boa sorte, conta comigo, conta com o nosso partido, energias positivas para você aí, e vamos em frente, fazendo um debate cara a cara, olho no olho. Não é o debate do outdoor, não é o debate da propaganda, não é o debate do discurso fácil, e nem o debate do suposto bom moço, aquele que vive de mãos esticadas para cima, mas de mãos para trás o próximo, tá bom? Conta comigo aí, tamo junto, abração. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, presidente, pelas palavras, pela confiança. Nós aqui iniciamos uma caminhada, vamos seguir, independente de qualquer tipo de crítica ou não, a gente tem clareza, né, do papel histórico hoje da esquerda de Cascavel e da esquerda em nível nacional e das nossas bandeiras, cada vez, inclusive, mais atuantes, mais pertinentes. Em relação ao que você disse, Arilson, me lembrou uma frase que eu gosto muito de citar, do grande, do magnífico Dom Helder Câmara, arcebispo brasileiro, e que ele tem a seguinte frase, ele fala assim, se for do Papa Francisco, esse Papa que eu acho também espetacular, né? O Dom Helder falava o seguinte, se eu dou pão a quem tem fome, falam que eu sou santo. Se eu pergunto por que tem fome, me chamam de comunista. Então, que a gente siga dando pão a quem tem fome e perguntando por que ele tem fome. Eu acho que é o nosso papel seguir nessa atuada apontada por Dom Helder e tantos outros grandes da Igreja Católica e lideranças do campo popular. Então, muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos. Voltaremos na semana que vem com debate sobre Cascavel e, quando possível, trazer um convidado desse nível, desse naipe como Arilson. Obrigado, Arilson. Até logo. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Um abraço.